Oi, boa noite. Nós vamos ter a continuação da nossa conversa sobre família, não é? E hoje é segunda-feira e à noite nós vamos estar conversando com o Jonatas. Ele está nos trazendo uma visão muito interessante a respeito de espiritualidade. Então, hoje ele vai nos falar mais alguns aspectos desse assunto. E, por certo, a gente vai continuar aproveitando muito do que ele tem a nos oferecer, tá bom? Hoje ele vai falar sobre a atenção, não é, na família e a espiritualidade. Por certo, tem muita coisa boa aí pra gente rever, pra gente aprender com o que ele vai nos falar, tá bom? Ele já chegou por aqui, já foi convidado. Vamos ver o que é que a tecnologia, né, facilita para que ele possa já entrar para essa conversa com a gente. Demorou um pouquinho. Vamos ver. A gente tem trazido, né, nesse interesse de querer aprender o máximo sobre família, sobre relacionamento familiar. Então nós temos aprendido com muitos dos nossos convidados. Deixa eu tentar aqui de outra forma. Vamos ver. Então a gente tem aprendido com muitos dos nossos convidados. Aí na descrição do nosso programa, da nossa live, você tem a série de convidados que já participaram e têm participado, não é, dos nossos estudos a respeito de família. Cada um deles com um tema. E nessa descrição aí, você vê qual é o tema que cada um está trabalhando, cada um está desenvolvendo a respeito de família, tá bom? Não conseguiu entrar ainda, vamos ver o que é que acontece. Normalmente a gente começa às 19 horas e 30 minutos. Hoje, excepcionalmente, a gente está começando às 19 horas por causa de compromissos que ele tem e que precisa atender, não é, nesse horário, nesse dia. Tomara que não seja para desobedecer à orientação do isolamento social, que todo mundo está esperando que todo mundo faça para ver se acaba logo essa pandemia. Pelo menos o vírus vai circular menos. Enquanto tiver gente na rua andando para cima e para baixo, o bicho não para de circular, não. De um jeito ou outro ele vai circular e passar de uma pessoa para outra, né? Se todo mundo tivesse parado pelo menos uns 4, 5 dias, todo mundo, isso aí já teria sido resolvido no mundo todo. Mas trabalhar com gente não é fácil. Cada um tem uma excelente justificativa para desobedecer a essa orientação. Eu conheço gente até que tem justificativa até espiritual para desobediência. E aí o bicho não para de circular e a gente vai sofrendo as consequências de uma demora para resolver o problema. Vamos ver aqui. Estamos tentando. Ele já está com a gente. Estamos tentando o ingresso dele. A informação é dada dizendo que ele está sendo adicionado, mas a tecnologia não está permitindo que as coisas aconteçam. Enquanto ele está tentando entrar, deixa eu só lembrar aqui alguns dos temas que ele já tratou a respeito de espiritualidade. Primeiro ele nos falou sobre a educação religiosa no lar.
né? Depois ele nos falou sobre disciplina familiar e espiritualidade. E depois, hoje, ele estaria nos falando sobre atenção familiar e a espiritualidade. A espiritualidade, deixa eu só fazer uma recapitulação, né? Porque as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender sobre espiritualidade e confunde espiritualidade com religiosidade. E são duas coisas não totalmente diferentes, mas são duas coisas bem diferentes, né? Bem diferentes. E era necessário que as pessoas entendessem. Tem muita gente que é religiosa, mas não tem espiritualidade. E não tem nada a ver com obediência ou não a Jesus, essas coisas, né? Ou ligação direta com Jesus. Tem muita gente que é religiosa e não tem espiritualidade, ou seja, é uma religiosidade egoísta. Ela vive e ela adora, e ela canta, e ela ora, e ela frequenta culto pensando nela, é voltado para ela, né? É voltado para ela. E isso não é espiritualidade, pode ser religiosidade. Aliás, a religião, por causa dessa religiosidade sem espiritualidade, religião é uma das coisas mais perigosas, né, nas mãos de um ser humano. Religião tem matado mais pessoas do que qualquer outra coisa sobre a face da terra, justamente por causa disso. Religião sem espiritualidade produz guerra, produz violência, produz intransigências, produz raivas, produz, né? Então, isso é o que acontece. E existe espiritualidade sem religiosidade. Incrível, né? Eu vou explicar isso um pouquinho. Jonatas, eu estou lhe convidando aqui porque realmente não está aceitando. Eu estou primeiro lhe chamando, depois eu estou aceitando o seu convite e nada está acontecendo. Já tentei isso aqui umas 5 vezes. Então estamos com essa dificuldade aqui. Vou novamente lhe convidar, tá bom? Veja aí se chega aí o convite. Está dizendo que está adicionando você. Aqui diz isso, mas não completa. Então, muito bem. O que seria espiritualidade sem religiosidade? A espiritualidade vai agora no sentido do coletivo, né? Eu agrado a Deus indo ao encontro das pessoas. Eu agrado a Deus amando quem Deus ama. Entende? Isso é espiritualidade. E muitas vezes isso pode acontecer fora da religião. Isso pode acontecer fora do convívio religioso. Entendeu? Você vai ver muitas pessoas aí sem religião, não é? Ou até fora da religião que a gente faz questão de acreditar que é a única, é a verdadeira, é a supra-sumo, né? Muito bem, tem aqui um Davi Mota. Você seria o mesmo? Deixa eu ver aqui. Está dizendo adicionando. Para esse aqui funcionar, você tem que ser você tem que estar seguindo meu Facebook. Você tem que estar. Estamos tentando, gente. Estamos tentando. Mas enquanto estamos tentando, deixa eu ir falando algumas coisas. Muito bem, é o seu particular. Mas eu sou seu amigo nesse seu Face particular. Então isso precisa acontecer e precisa ser pelo seu celular ou pelo de sua esposa. Entendeu? Tem que ser pelo celular. Parece-me que pelo Itana parece que está acompanhando. Muito bem, veja aí o que é que pode ser feito. Eu vou tentar de novo aqui convidar vocês.
Muito bem, deixa eu voltar aqui a falar sobre. Deixa eu voltar a falar aqui sobre essa diferença, tá bom? Você vai encontrar pessoas usando a religião para serem extremamente anticristãs. Isso eu estou falando dentro do cristianismo. Então aí você vai ter uma religiosidade sem espiritualidade. Entendeu? As pessoas são religiosas para atender a carências, a necessidades pessoais. São múltiplas. Né? Não há nessas pessoas nenhuma visão de serem bênção para outras pessoas. Não há nenhum interesse dessas pessoas de se abrirem para as outras pessoas, para aceitar as pessoas, né, como elas são. Isso não é espiritualidade. Então aí é apenas religiosidade. E isso é muita gente, não é pouca não, viu? Como eu disse, a história do cristianismo é repleta de gente desse tipo. E é gente belicosa mesmo, violenta. Né? É gente que usa a religião, às vezes parecem ser mais religiosos do que todo mundo, mais espirituais do que todo mundo, mas na verdade aquilo tudo é só para atender a uma carência, né, individual. Ele está ali para atender uma necessidade dele. Não é uma necessidade coletiva, não. Não há nenhum interesse. Né? Eu gosto muito de fazer a comparação do filho pródigo. O que é que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo deixou a casa do pai e foi morar longe. Aquele filho que ficou em casa, né, e desfrutando de tudo, e muito egoísta, né, muito cheio de vontade, né? E depois reclamando porque o outro filho chegou. Esse filho, a melhor maneira que ele tinha de agradar o pai não era ficar lá desfrutando, né? E se alegrando ou se regozijando porque ele ficou, o outro saiu, o outro foi embora, eu fiquei, eu sou bom, eu sou obediente. Isso aí não agradava nada ao pai. A melhor maneira de agradar o pai era se ele saísse ao encontro do outro para chamar o outro. Entendeu? O pai amava o que ficou, mas amava também o que foi. Entendeu? Então, tem muita gente que gasta muito tempo elogiando Deus. Deus, você é maravilhoso. Deus, você é isso. Deus, você é aquilo. Deus, você... Aí termina o culto, termina de fazer isso, vai defender a arma, vai brigar com as pessoas, vai xingar as pessoas, vai desprezar, vai ser intolerante com as pessoas. O que adiantou? Aqueles elogios a Deus, Deus não está atrás de... Deus nem precisa de elogio. Entendeu? Esses elogios que a gente faz, Deus não precisa disso. Sabe o que é que Deus precisa? A melhor adoração, a espiritualidade real, é eu ser luz e sal para as pessoas. Percebe? Então é isso que é adoração a Deus. É isso que agrada a Deus. Espiritualidade. É eu viver para ser bênção ao outro. A ponto de, veja só, a ponto de eu ser bênção para o outro, a ponto de, para agradar a ele, a ponto de dar a outra face quando baterem na primeira. A ponto de, quando for obrigado a andar 1 milha, quando aqueles que Deus ama me obrigarem a andar 1 milha, eu não ir só 1 não, eu andar 2, por amor a Ele. Isso é adoração. Isso é espiritualidade. Mas essa luta incessante que a gente tem de ficar brigando, né, porque tem que ser do meu jeito, a minha maneira de adorar é que é a correta, a outra está errada, todo mundo tem que fazer do jeito que eu faço, todo mundo tem que crer do jeito que eu creio, todo mundo tem que... Isso não é espiritualidade, isso é pura religiosidade. E isso fede. Isso fede
né? As narinas de Deus. Sabe o que agrada a Deus? E espiritualidade, o que é? Está lá em Atos, capítulo 2. Diz que os crentes, os religiosos, os cristãos de lá, caíam na graça do povo. Entendeu? A igreja caía na graça do povo. O que quer dizer isso? Brigavam com o povo, é isso? Condenavam, julgavam? Será que era lutar contra as festas mundanas do povo? Será que é isso que agradava, caía na graça do povo? Será que isso era usar os meios sociais, as redes sociais, para mostrar, olha, isso aqui é que é fé, isso aqui não é fé. Isso aqui é que é errado, isso aqui é o que é o certo. Será que é isso que eles faziam na igreja de Jerusalém para cair na graça do povo? Não, não é isso. Sabe o que é que eles faziam? Eles faziam exatamente o que Jesus fez com aquela mulher adúltera. Lembra da mulher adúltera? Chegaram trazendo a mulher para apedrejar. Como Jesus era reconhecido como mestre, o fato dele ser reconhecido como mestre por aquele povo de Israel é pano para muita manga para a gente, a hora dessa, conversar um pouquinho melhor sobre isso. Por que ele era mestre? Porque ele era bonzinho, porque era bonitinho, porque ele era... Não. Jesus tinha alguma coisa aí para eles reconhecerem como sendo mestre. Então, muito bem. Chegaram para ele e disseram, olha, trouxemos essa mulher aqui, nós vamos apedrejar essa mulher. E tem que ser na sua frente, porque você é o mestre e é você que permite, não é? Com a sua liderança, você que permite que a gente faça isso. Jesus se colocou do lado da mulher. Percebeu? Jesus concordava com o que a mulher fazia? Claro que não. Jesus foi entendido como alguém que fazia o que a mulher fazia e por isso ele ficou do lado dela? Claro que não. Jesus apenas fez uma coisa que somos chamados a fazer como cristãos. O nosso papel como cristão não é julgar, não é condenar, não é atirar pedra, não é defender Jesus, não é defender a fé. Jesus e a fé não precisam de defesa. Sabe quem é que defende a fé e Jesus, Deus, a Bíblia? É aqueles que não acreditam que Jesus, a fé, a Bíblia e a igreja sabem se defender. Aí eles correm e defendem. Eles acham que é uma coisa tão pequena, tão sem importância, que eles correm para defender. Por que quer defender? Não, porque acredita? Não. Quer defender porque todo mundo sabe que ele crê, então ele tem que mostrar para todo mundo que aquilo é poderoso, porque ele escolheu crer naquilo. Mas não é por causa daquilo, porque eles sabem, né, dentro deles, que aquilo precisa de ajuda. Deus, Jesus, precisa que saia por aí brigando, lutando para defender. Isso é religiosidade. Isso fede. O que cheira, o que é agradável a Deus, não é sair por aí defendendo, não é? O que não precisa de defesa. A única coisa que ele quer é que a gente faça o que Jesus fez ali com a mulher adúltera. Ser luz e sal. Só isso. Sem julgar, sem condenar, sem atirar pedra, sem falar mal dela, sem sair criticando ela, sem expor o que ela faz ou o que ela deixou de fazer na rede social. Ficar do lado dela. Não é concordar com o que ela faz, não é fazer o que ela fazia, mas é ficar do lado dela. Ela se sentir segura do lado dele. Entendeu? É isso que é o nosso papel como igreja. Entendeu? Eu vou continuar só. Jonatas, sai e entra de novo para ver se não resolve. E deixa que eu chamo. Não peça, deixa que eu chamo. Muito bem. Então, voltando a isso. Qual é o nosso papel? O que é espiritualidade e o que é religiosidade? Olha, religiosidade é egoísmo e fede. Espiritualidade
o cuidado com o outro. É amar a Deus de tal forma que você quer amar as pessoas que Deus ama. Você pode até discordar delas. Você pode até ter opinião contrária ao dela. Mas ficar do lado dela. E ainda defender, presta atenção nisso, defender o direito que ela tem de ser diferente de você. Entendeu? Então, isso é espiritualidade. E essa espiritualidade você encontra muitas vezes fora do cristianismo. Já pensou? Fora do cristianismo. O cristianismo tem muito de religiosidade. Eu citei ontem, né, numa das lives, eu citei o que acontecia na Idade Média. Entendeu? O que acontecia na Idade Média? O cristianismo deu péssimo testemunho. O cristianismo matou muita gente. O cristianismo perseguiu muita gente. Alguém diz assim, mas foi o catolicismo. Não. Se o protestantismo, os evangélicos, tivessem no lugar da igreja católica naquela época, faria a mesma coisa. Ou pior. Pior. E vivendo os dias que eu estou vivendo hoje, eu não tenho dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida. Sabe por quê? Porque cristianismo, não é o cristianismo que é religioso, o cristianismo de religiosidade, está na Igreja Católica, está entre os evangélicos, está em qualquer parte dentro do cristianismo. E esses são perigosíssimos. Eles matam em nome de Jesus. Eles odeiam pessoas em nome de Jesus. Isso é religiosidade e fede. A espiritualidade não. A espiritualidade é parecer com Jesus. Às vezes você nem tem tempo, de ficar elogiando Deus. Sabe por quê? Porque você está tão envolvido em ser bênção para as pessoas. E é isso que Deus quer. Deus não quer elogio. Deus não quer elogio. Deus quer que você seja bênção para outras pessoas. Ele quer que você seja luz. Ele quer que você seja sal. Ele quer que as pessoas sejam felizes com você. Ele quer que as pessoas sejam respeitadas por você. Ele quer que você seja tolerante com as pessoas. Ele quer que você seja um instrumento de paz. Um instrumento de alegria. Mas se eu fizer isso, as pessoas não vão se converter. Esse não é o seu papel. O papel de conversão é do Espírito Santo. A gente às vezes... Veja só outra coisa importante. Às vezes a gente nem acredita no Espírito Santo que ele é capaz de fazer as coisas, que a gente fica fazendo, querendo fazer o papel dele, porque a gente não acredita. Então, o meu papel é ser luz. O papel do Espírito Santo é fazer as pessoas reconhecerem que são pecadoras e tomarem uma decisão. Esse é o papel do Espírito Santo, não é meu, não é seu. Entende? Então, que essa diferença nos ajude, né? Que essa diferença nos ajude nos ajude a avaliar. Você é um religioso? Você vive a religiosidade egoísta? Ou você vive a espiritualidade coletiva? Você está mais preso a elogiar Deus por qualquer motivo? Ou você está mais disposto a ser instrumento de Deus para abençoar pessoas? A igreja, Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Entende? Ele conta essa parábola do joio e do trigo. E
E ele conta que no meio do trigo há muito joio. E esse joio se caracteriza pela religiosidade. É esse joio que fez tudo aquilo na Idade Média. Eu estava até contando isso, né? Depois da Idade Média veio a época do Renascimento. Foi quando começou, foi quando teve a Reforma Protestante. Os reformadores que reclamaram tanto da Igreja Católica, mataram muita gente só porque não creram e não aceitaram o que eles acreditavam e o que eles mandavam que as pessoas acreditassem. Viu que não tem diferença? É farinha do mesmo saco. Religiosidade. Mataram muita gente. Tem casos onde foi dito que reformadores pegavam as pessoas, veja só, pegavam um arame, amarravam pedra na pessoa, e se a pessoa não passasse, não dissesse que se tornou um protestante, um religioso ou o que seja, eles atiravam essa pessoa no lago, na água do rio, para poder cair e ficarem lá embaixo e morrerem afogados. Quem conta isso é a história. Às vezes a gente não conta isso, né? Mas está lá, é a história. Naquela época também haviam os anabatistas, eles fizeram coisas absurdas em nome de Jesus. Olhe, religião é um negócio perigoso. Perigosíssimo. Aí depois depois da Reforma Protestante, né, vieram também a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi acompanhada pelo escravagismo. Sabe quem liderou as explorações capitalistas da Revolução Industrial? Sabe quem dominou o comércio, o tráfico de escravos no mundo? Os cristãos. O cristianismo. O joio. A religiosidade do cristianismo. Tudo em nome de Jesus. Fizeram isso em nome de Jesus. Depois vieram agora vamos aqui para a época de Hitler. O movimento de Hitler foi basicamente apoiado, mesmo porque a Alemanha era evangélica, né? Então, basicamente, era protestante. Basicamente, o movimento na Alemanha, né, tudo que aconteceu ali com Hitler, foi fortalecido por essa luta moral, que é imoral, do cristianismo. Joio. Religiosidade que fede. Entendeu? Hitler teve apoio desses religiosos. Tem relatos que dizem que os generais de Hitler passavam a semana obedecendo com prazer as ordens de Hitler, matando e fazendo uma série de coisas, e no domingo iam para a igreja cultuar, elogiar a Deus. Religiosidade fede. Espiritualidade é o que interessa a Deus. E você vai encontrar muita espiritualidade fora do cristianismo. Muita. Você vai encontrar também no cristianismo. Tem muita gente com séria, maravilhosa espiritualidade. A maioria, e Jesus diz isso, não estou inventando não, Jesus diz que a maioria é pura religiosidade. Mas existe um número interessante de espiritualidade dentro do cristianismo. E também dentro de todas as religiões. Tá bom? Nos é passada uma propaganda muito negativa, né? O que é que nos passa essa propaganda? A mídia que está ligada à Babilônia do cristianismo joio, né? Que é a América e todo o seu poder colonial, é passada a ideia negativa a respeito dos muçulmanos.
Na verdade, lá também tem o lado da espiritualidade e o lado da religiosidade. Os religiosos, né, os que estão na religiosidade, é que sai por aí botando bomba no corpo e explodindo para matar todo mundo. Eles entendem que o Deus dele manda fazer isso. Mas tem muita gente lá que não faz nada disso. Pelo contrário, vivem uma espiritualidade, vivem em função da coletividade, vivem em função dos outros. Pessoas que respeitam as diferenças. Ok? Então, parece-me que a gente não teve como conversar sobre espiritualidade com o Jonatas hoje, né? Algum motivo aí tecnológico nos impediu, mas algumas coisas foram refletidas a respeito de espiritualidade. E eu queria só encerrar nesse sentido. Dê uma olhada, né, para que você possa saber se o que você promove, se o que você vive é religiosidade ou espiritualidade. Entendeu? Religiosidade não significa nada para Deus. Espiritualidade, sim. Tem um texto em João, na carta de João, que ele diz assim, que como pode dizer que ama a Deus, que não vê, ama a Deus e não ama o próximo, quem vê. Quando, na verdade, o amor a Deus, não é, termina se frutificando em relação ao amor ao próximo. Entendeu? Então, religiosidade ou espiritualidade? Dê uma olhada nisso. Isso pode fazer uma imensa diferença na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Tá? Uma musiquinha bonita para acabar. Que Deus continue abençoando você, abençoando sua casa e usando você com muita espiritualidade. E isso é uma obra do Espírito Santo de Deus na vida do salvo. Do salvo. Tá bom? Deus abençoe.